A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo de escatologia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20 e vamos ler dos versos de 1 a 3. Diz assim o texto da palavra: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Amém? Uma revisão rápida. Já falamos de amilenismo. O que é amilenismo? Não não acredita. Isso. Porque eu estou tirando porque na verdade para eles o milênio ele é algo figurado. Ele não vai acontecer no sentido literal. Isso para os amilenistas. Semana passada não foi? Passada, começamos a falar do pós-milenismo e aí chegamos a esse desenho e paramos nesse desenho semana passada. Nós vamos ver este desenho, desse desenho, a explicação dele, vamos sair para um outro material falando do pós-milenismo, dando continuidade ao estudo de hoje. Não sei se o faremos hoje. Se der, a gente já começa hoje, se não, semana que vem. Veja bem, pós-milenismo. Como é que eles entendem essa passagem de Apocalipse, capítulo 20? Começa aqui. Era presente. Essa era presente. Estão vendo a cruz aqui? Então, à medida que Jesus vem e realiza seu ministério na terra, começa esse período aqui de era presente. Outro esclarecimento. Quando foi a primeira vinda de Cristo? No seu nascimento. Repita comigo. A primeira vinda de Cristo foi o seu nascimento. Fale para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, a primeira vinda de Cristo se deu no seu nascimento. Primeira vinda. Entre primeira vinda e segunda vinda, tem um evento que se chama arrebatamento. Repita comigo. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. Vai para a pessoa que está do seu lado. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. Terceiro, segunda vinda. Pastor, e é assim? A segunda vinda é quando Cristo vem para implantar o seu por 1000 escatologia. Ok? Clareou, bagunçou? Pastor, desde criança tenra, eu escuto que arrebatamento é segunda vinda. Biblicamente não. Pastor, mas e lá atrás, e os crentes que já morreram achando que arrebatamento era a segunda vinda? O arrebatamento para aquele que já morreu já aconteceu. Ok? Quem aceitou, ótimo. Pastor, e quem não aceitou, está esperando o quê? O julgamento do grande trono branco. Então, isso tem que estar claro nas nossas cabeças para entendermos ler livro de Daniel, livro de Ezequiel, de Jeremias, de Apocalipse, todos os livros escatológicos, inclusive Salmos. E aí, à medida que a gente vai estudando escatologia, a gente vê que tem informações escatológicas de Apocalipse
Desculpa, de Gênesis a... Por quê? Porque tem informações escatológicas de Gênesis e Apocalipse. Melhora, melhora. Ele diz que é o começo e o fim. Por que se completa, Diácono Ailton? Hã? Tá vendo que a gente muitas vezes a gente não entende escatologia porque na verdade a gente tem uma visão que escatologia só está no livro de... Começa lá em Gênesis. A primeira promessa escatológica está em Gênesis 3,15. É a primeira promessa escatológica. E aí, por quê? Agora, por que é profético? Para um pouquinho para pensar. Porque lá de Gênesis, o Senhor já tem a preocupação de dar informações escatológicas, e aí vai passando em todos os livros bíblicos até chegar em Apocalipse. Por que o Senhor tem essa preocupação? Hã? Um pouquinho mais. Vai aprofundando, porque ele quer nos preparar. Nos preparar para quê? Por que é necessário o crente ter uma visão escatológica? Hã? Que vai ajudar na santificação? Nem tanto. Por que Milka? Diaconisa Milka? Para conhecer a Cristo. Opa! Conhecer a Cristo nem tanto, santificação nem tanto. Promessa de salvação. Opa! Redenção. Que mais? Salvação, redenção, que mais? Quando é que acontece essa realidade de novo céu e nova terra, irmão Gilson? Quando somos? Aí, não, não. Antes de receber o corpo glorificado, tem que acontecer algo conosco que vai ser a chave para recebermos esse corpo glorificado. O que é essa transformação? Não. Santificação é o processo que acontece depois disso. Não. Qual? Como é que começa esse processo para sair o corpo pecaminoso e eu ser preparado para o Senhor para ser salvo? Qual o nome desse? É um ato de Deus para nós. Não. Conversão, não. Pensa, quando eu me converto, aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor tem um ato declaratório. Qual o nome desse ato declaratório? Hã? Adoção, não. Não. André, disse o que, André? Esse nascer de novo, ele acontece por quê? Porque somos... Hã? Tem um nome do nova criatura, do ato declaratório. Hã? Começa com J, não J de Jesus, tá? Justificação, meus irmãos. Tudo acontece na nossa vida porque o Senhor nos declara justos. Se o Senhor não nos declarasse justos, não teria santificação, não se lá no final não receberíamos corpo transformado, nada dessas coisas. Porque logo o início do processo da ação do Senhor em nossas vidas é a declaração. Justificados, pois, está lá em Romanos. O Senhor, quando começa a falar escatologicamente para nós, é para nos dar a consciência de que Ele criou o homem perfeito por uma ação que a gente não entende como, porque eu consigo explicar o pecado de todo ser humano depois de Adão. Dois pecados que é impossível nós, seres humanos, explicarmos. O de Adão e o de Satanás. A Bíblia diz que Satanás quis ser igual a Deus, quis por usurpação, quis tomar.
Aí dá um nó na nossa cabeça. Por quê? O imperfeito pode pensar de forma imperfeita. Mas e o perfeito? Por isso que nós não conseguimos explicar o pecado de Adão. Por isso que o pecado de Adão, e aí nós temos que entender, que quando Adão peca, ele era o representante legal da raça humana. Foi criado perfeito. Ele peca por um ato. O pecado de Adão foi um ato. Hã? Não. Não. Lá vem ele, né, Gilson? Não. E esse agir de forma consciente é um ato no português. Começa com D a palavrinha. Um ato de... Hã? De o quê? Não. Hã? Não, não. Olha, nós temos uma advogada no plenário. Ela estudou sobre isso em direito. Um ato deliberado. E aí, para nós, por quê? Quem influenciou Adão na decisão? Quem falar Eva, quem estiver do lado pode dar um beliscão. Ele pecou porque ele quis pecar. Eva não influenciou Adão em nada. Decisão dele. Eva foi influenciada pela serpente. Adão não. Ela pegou o fruto e falou, coma. E por favor, hein? Ah, pastor, era uma maçã. A Bíblia fala do fruto. Ok? A literatura humana que associou a maçã à sedução. Né? Podia ser uma graviola, uma jaca, uma manga. Tem gente que gosta de manga. O pecado é um fruto. Ok? Esse ato deliberado de Adão fez com que toda a raça humana, a partir de Adão, nascesse condenado. Repita comigo, todo ser humano que nasce condenado. Pastor, onde é que está isso? Abra aí sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 3. A partir do 16. A partir do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse-o, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê, repita comigo, quem nele crê? Mais uma vez, quem nele crê? Mais uma vez, quem nele crê? Agora repita comigo, a salvação é condicional. O homem não nasce salvo. O homem nasce condenado. O estado natural do ser humano é de condenação. Por isso que o texto diz, quem nele? Decisão pessoal e consciente. Pastor? E é? Abra aí Romanos 10. 9 e 10. Diz assim, acharam? Não? Romanos 10. Vamos a partir do 8. Amém? Porém, que se diz?
A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. 9. Se com a tua boca confessares. Esse se, no português, ele é o quê? Condicional. Opa! Olha o que diz João 3,18. Quem nele? Condicional. Ok? Continuando em Romanos. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, não adianta só confessar não, tá? Essa história de que o Senhor quer só o coração. Repita comigo. Deus não é açougueiro. Deus quer todo o nosso corpo. Corpo, alma e espírito. Romanos 12, 1 e 2. Porque tem uma linha hoje que diz que, olha, não importa não. Deus só quer o coração. Não é bíblico não. Se com a tua boca confessar, confessou por quê? Porque creu de. Porque do coração procedem o quê? As saídas da vida. Está vendo como a Bíblia se completa? Está vendo porque o fato escatológico começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse? E a Bíblia se completa, meus irmãos. A Bíblia toda é palavra de? Se completa. Certo? Então, com oração crer, será salvo. 10. Porque com o coração se crê. Se crê para quê? Para justiça. Justiça de quem? Justiça de quem? De Deus. Abra aí Romanos 5, volta aí. O que diz? Romanos 5:1. Vamos ler só o 5:1, tá? Porque o avançar das horas. 5:1 diz o quê? Agora tá vendo a justiça? Tá vendo com a justiça? É a justiça de Deus. Ela nos justifica. Por isso que o processo todo começa do quê? Do ato declaratório de Deus. Meus irmãos, se não houvesse o ato declaratório justificativo de Deus sobre nós, não seríamos salvos. Por isso, com o coração, eu creio para a justiça. Aí o que acontece? Aí se confessa. Aí tem alguns que falam assim, a decisão tem que ser pública. Olha o que diz a continuação do versículo 10. E com a boca. Repita comigo, boca. Mais uma vez, boca. Mais uma vez, boca. Alguém confessa calado? A confissão tem que ser pública. Sabe por quê? O diabo conhece seu coração? Graças a Deus, não. É verdade. Porque se conhecesse, a gente estava enrolado. Sem conhecer, ele já faz um salseiro. Imagina se conhecesse. Espiritualmente falando, pastor, por que tem que a boca confessar? Porque o diabo não conhece nosso coração. Ele vai ter que ouvir a minha confissão. Tá vendo? Ah, pastor, mas olha, aceitou a Cristo, mas não falou nada, não levantou a mão. Mas Deus sabe. Deus sabe, mas nós precisamos saber. O diabo precisa saber. Essa história de aceitar Jesus Cristo como agente secreto, não é bíblico, não. Não é bíblico, não. Romanos 10:10. Que o coração se crê para a justiça e com o coração se confessa, ó a confissão, a respeito da salvação.
O Senhor nos declara justos para abrir a porta para nós para a salvação, mas eu tenho que declarar agora que eu sou de Deus. Por quê? Volta lá em João 3, 17. Desculpa, 18. Quem nele crê não é julgado, porque foi justificado. Romanos 8:1. O que diz Romanos 8:1? Lê o versículo todo. É exatamente isso. Por isso não somos julgados, porque fomos justificados. Aí o versículo continua dizendo assim. 18. Quem nele que não é julgado. O que não crê já está. Qual é o tempo do verbo? Presente. Qual é a situação do ser humano? O ser humano nasce, já está. Se o ser humano não fizer nada, ele vai para o inferno. O pastor era tão bonzinho. Efésios 2, 8, 9. Pode ser bonzinho. Pode ser uma pepita de ouro. Confessou Jesus Cristo? Vai para o inferno. Agora pode ser uma carga torta. Matou, roubou, violentou. Aceitou Jesus Cristo? Confessou, será salvo. Por quê? Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Jesus Cristo se sacrificou por todos. Por isso que cuidado. Tem um evangelho ultimamente sendo pregado aí que é um evangelho meio estranho. Eu tenho brincado, tenho falado para a Vaninha que é um evangelho paraguaio. Venha como está e fica do jeito que está. E mudança para quê? A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia fala em mudança, em ruptura, em deixarmos as velhas obras, as velhas práticas, e nos vestirmos de um novo homem. Estão vendo? Então, o estado natural do ser humano é de condenação. Continuando 18. Porquanto, lembra do condicional que foi falado lá? Porquanto não crê, presente de novo, e não creu. Porque se a condenação é presente, a não crença é presente. Eu já vi muito crente lendo esse versículo mais ou menos assim. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não creu. Não é isso que o versículo está dizendo. Está dizendo tempo presente. Ele continua sem crer. Isso é estado de consciência. E será que esse estado de consciência é só para crente? Abra aí, Romanos 12, 1 e 2. Diz o quê? Romanos 12, 1 e 2. Quem encontrou, leia. Quem não deve aceitar o padrão mundano sou
Entendeu? Por isso que cuidado com esse evangelho que está sendo pregado aí, que não, tá tudo tranquilo. E fica pior, porque Romanos 1 diz que Deus os entrega uma mente reprovável. Pastor, mas eu nunca vi o pessoal falando de escatologia sobre essas coisas. Pois é, estamos falando de... Então, vida cristã tem a ver com escatologia? Porque nós estamos sendo preparados, meus irmãos. Quem é que nos transforma? O Senhor. Nós estamos sendo trabalhados. Então, o nosso verbo, o tempo do nosso verbo hoje está no gerúndio. O Senhor está atuando, o Senhor está agindo, o Senhor está transformando. Agora, quem tem que deixar de mentir? Quem tem que deixar de roubar? Quem tem que deixar de prostituir? Quem tem que deixar de beber? Quem tem que deixar de mentir? Decisões conscientes. Quando eu tomo essas decisões conscientes, Deus começa a agir na minha vida. Por isso que evangelho é ruptura. Hoje em dia quase não se prega mais isso. Evangelho é ruptura. Tem que romper. Ah, eu não tenho força. Ora que Deus fortalece. Muitas vezes não é o fator de não ter força, é o fator de não querer. Quando eu não quero, é um estado de consciência. Por isso que Deus cobra. Por isso que Deus cobra. Os pais aqui, quando pedem alguma coisa para o filho ou a filha não faz, não cobra? Por que cobra? Por causa da consciência. Deus é nosso pai. Nós somos filhos. Por que ele nos cobra? Estão vendo? Como é sério isso? Terminando, João, para a gente entrar no desenho ali. 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Evangelho sem mudança não é evangelho. Sabia disso? O evangelho envolve mudança. Mas vamos aqui. Entendida que essa era presente? Se inicia quando? Se inicia quando? Esse, aleluia. Por um instante me deu um frio no coração. Olha só. Agora, aqui é importante que ele vai ter um pouco de amilenismo e um pouco de pré-milenismo. Pastor, que confusão é essa, pastor? O amilenismo não crê. Não crê, não. Acha que não é literal. O pré-milenismo acha que é literal. E o pós-milenismo? Ele navega nos dois. Olha só o que diz. 1000 anos não é literal. Por que para eles 1000 anos não é literal? Olha só. O mundo ficará melhor. O mundo está melhor, pastor Lucas? O mundo está melhor, evangelista Ivanildo? Mas para o pós-milenismo, meus irmãos, pastor, encontrei um pós-milenista, eu orei para ele se converter, porque o cabra não é crente, não. Repita comigo. Estamos aprendendo sobre interpretações escatológicas. Isso não afeta a salvação do crente. Repita comigo. A interpretação escatológica não afeta
a salvação do crente. Por quê? Porque o quê? Porque são interpretações. Eles creem que Jesus Cristo veio, que morreu na cruz do Calvário, eles creem na regeneração, na justificação, como nós cremos. Mas a forma de interpretação escatológica é diferente. Mas isso não tem nada a ver com ser salvo, não. É a mesma coisa. Quando eu me converti, tinha um diácono na igreja. Silencia aí, por favor. Tem algumas coisas, meus irmãos, só vocês que vão ficar sabendo. Aí, olha só. Primeiro ponto, eles falam que o mundo ficará melhor. Pim, não ficou. O evangelho crescerá e avançará. O evangelho não está crescendo? Não está avançando? Então esse ponto interpretativo está perfeito. Terceiro, cristianização gradual do mundo. Difícil responder isso. Alguns países, sim. Outros países, não. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que isso está acontecendo. Mas, pastor, se o evangelho está crescendo e avançando, o mundo não está sendo cristianizado? Vou perguntar para os irmãos, está? Estão reparando? Como essa realidade aqui não está diretamente ligada com essa aqui.
Porque o condicional bíblico para acontecer a volta do Senhor, qual é? Esse evangelho ser fala de salvação? Fala do quê? De anunciar o evangelho. Não há um versículo bíblico no tempo presente, na era presente, que me garanta que a maior parte do mundo será cristã. Você já encontrou um versículo assim, evangelista Ivanildo? Pastor Lucas, você já encontrou? Acho que vai ter que silenciar outra vez. Era usado lá atrás, como base do Brasil e do Senhor Jesus. Interpretação errada. Por isso que eu falo, meus irmãos, cuidado. A igreja precisa voltar a ser bereana. Ouviu? Vai na escritura. Vai na escritura. Tem um bocado de pastor hoje, ao invés de pegar a Bíblia, está pregando autoajuda. Você vai olhar na mensagem, vai procurar na mensagem algum texto bíblico. Tem não. Tem só texto de livro de autoajuda. Aí a mensagem é linda. O povo chora.
sai chorando, e quando sai da igreja chorando, já sai pecando, chorando da igreja. Oh, o Senhor é lindo, aleluia, e pecando. Evangelho envolve mudança de caráter, de posicionamento, atitude. Os irmãos já perceberam que o evangelho, ele muda nosso moral. Aquele que roube, o que a Bíblia diz? Se tu és um crente checheiro, deixe de ser. Sabia? Sabe por quê? Porque o Senhor fala que é para termos um bom nome, ser testemunho. Ser testemunho, meus irmãos. Então, entenda que dentro desse princípio, aqui também não está acontecendo. Aí veja, 1000 anos não é literal, mas eles colocam um recorte. E aí eles já pulam, aí sim, aqui, eles pulam direto para a segunda vinda, retorno de Cristo. Dentro dessa realidade, olha, aí vem ressurreição geral da o quê? Não, virtuosos e pecadores. Vitoriosos ou virtuosos? Virtuosos. É. Ressurreição geral de virtuosos e pecadores. Me ajudem aí. Biblicamente falando, esse período aqui é o período do quê? Do grande? O grande trono branco é para quem? Para quem? Aí, olha só como é complicado. Como aqui para eles não é literal, eles têm que matar o quê? O arrebatamento. Por quê? O arrebatamento, os que morreram em Cristo não vão ressuscitar? Os que morreram em Cristo ressuscitarão? Depois nós os encontraremos com o Senhor nos. Aí olha a confusão teológica. Ele coloca aqui, no mesmo período, as duas ressurreições. E aí ele puxa daqui para o julgamento final e aí estabelece o estado eterno. Perguntas? Agora vai. Alguma pergunta? Se não, vou pedir para Hilton trocar o slide. Meu Deus. Bote o outro aí, só para a gente falar. Olha, meus irmãos. Muda esse daí. Não, acho que esse daí já começa o pré. Não. Volta aquele outro material que eu passei para você na quarta-feira. Lembra que tem um desenho e tem um pós-milenismo. Alguma pergunta? Isabelle? Não tive tempo não tive tempo de pesquisar, tá? Mas vou pesquisar. Tá anotada. Eu vou pesquisar. E logo que eu tiver a resposta, eu já te. É bem provável. Eu ia dizer isso, né? Eu ia dizer isso. É. Pronto, tem esse e eu acho que tem como se fosse esse daí, e eu acho que tem um slide também. Não sei se eu te mandei. Tem não? Pronto. Ok. Ok. Então marca esse daí, a gente volta nesse daí. Só tem esses dois, né? Esse daí, depois a gente vê o outro. Tá?
Amém? Vamos nos colocar de pé. Evangelista Ivanildo, venha para cá. Pastor Lucas, venha para cá. Vamos trabalhar. Soldado no quartel, que é cadeia ou trabalho? Cadeia vocês não querem, né? Então eu vou dar trabalho para vocês. Evangelista Ivanildo, ore. Pastor Lucas em pé para a bênção apostólica. Paz, Senhor, irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua presença em nosso meio, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade nos dada de podermos aprender um pouco mais de ti. Ó Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho, pastor Clóvis, da tua igreja, dos teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia abençoado que o Senhor nos concedera, Pai. E agora, ó Deus, nós te pedimos da tua graça, Pai, para que possamos, ó Deus, retornar aos nossos lares em paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, paz do Senhor, irmãos. Recebam a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e justo Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre com todos nós aqui presentes. Todos digam amém. Vá em paz, que o Senhor vos acompanhe.